Já estamos aqui de volta com a sequência do seu Alterosa Alerta. A gente tem um convidado de novo aqui. Deixa eu aproveitar e já ficar mascarado. Mascarado no sentido positivo da palavra. Deixa eu mandar a Elisa Ladeira entrar aqui, já que eu fiquei mascarado. Posiciona aí, mulher. Ela já tá aqui, agora eu posso chegar pertinho dela direitinho. Né? Tudo bom, minha querida? Bom dia. Dá um toquinho aqui, minha comadre. Bom dia. Voltamos com o nosso toquinho. Voltamos com o nosso toquinho. A gente estava assim, a gente não sabia que encostava, se não encostava. Antes de a gente começar com os assuntos do esporte, segura aí que tem muita coisa importante do esporte. Eu quero só saber, para você vir para cá, você sobe ou você desce a ladeira? Eu desço a ladeira. Você mora no alto? Em Juiz de Fora. Quem conhece Juiz de Fora, todo mundo em Juiz de Fora quase mora na ladeira, então tem que descer para chegar no centro. Desço a ladeira. Então vamos parar de conversa mole. Mas na volta eu subo. Na volta você sobe. Então você sobe e desce a ladeira. Pois é, ela tá embalada na letra dessa música, gente. Então nós já vamos com as informações do esporte de Juiz de Fora. Vamos lá. Do Brasil e do mundo com a Elisa Ladeira. Conta tudo pra gente. Tem muita coisa pra gente falar, né, boy? Olha só, a gente já começa então falando de Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana. Nós tivemos aí algumas mexidas na tabela, né? Mas a gente tem um jogo hoje ainda, fechando essa rodada do fim de semana. E olha só, o Vasco, no ritmo de aleluia, venceu bem o Atlético Mineiro por 3-2, né? E o Vasco conseguiu respirar um pouco nessa luta contra a zona do rebaixamento. Esse fantasma aí que vem assustando a pessoal da lanterna aí na Série B. E você tá vendo aí na sua tela os gols desse jogo entre Vasco e Atlético Mineiro. E olha só, a menos até da metade do segundo tempo, o Vasco fez uma grande partida em São Januário. O Vasco chegou a abrir 3 gols de diferença diante do Galo. Um dos que está correndo atrás do título, né? O Atlético Mineiro, a gente tá vendo ali ele bem emparelhado ali com o São Paulo e o Internacional. E o Atlético Mineiro tentou também uma virada mais tarde demais, né, boy? Ele tentou essa virada aí, chegou a fazer 2 gols, ficou 3-2 e com 2 gols do Cano e 1 do Pikachu, o Vasco então parou aí o Atlético Mineiro nesse embalo que tava aí para chegar perto do líder, né? A gente só lembra aí que pro lado do Atlético Mineiro, quem fez os gols foi o Johan e o Eduardo Sacha. Agora também, boy, a gente fala de outro também que estava embalado, né? E aí, como é que foi? Que era o Flamengo, estava bem embalado aí, foi freado pelo Atlético Paranaense. O Flamengo perdeu uma ótima oportunidade depois do empate do São Paulo com o Coritiba. Atlético Mineiro também, como eu disse, ter perdido do Vasco, né? E o Palmeiras, que estava ali junto com o Flamengo, quase, né, em 5º lugar, e perdeu para o Ceará. Era esse o momento do Flamengo, então, de brilhar, de vencer e subir na tabela e ter uma certa vantagem, né, com esses deslizes dos adversários, né? Mas o que ele fez? Perdeu então para o Atlético Paranaense por 2-1, depois de vir embalado aí, né, dessas 2 vitórias seguidas. O Flamengo não jogou bem ontem, com essa derrota de domingo deixou de depender só dele, porque ele só dependia dele para esse título do Campeonato Brasileiro, deixou de depender só dele. Sem Bruno Henrique, que estava suspenso, né? A torcida sentiu muita falta de Bruno Henrique. E também com Everton Ribeiro e Isla, que estavam bem apagados nessa partida. O time não deu pouco trabalho ali para o Atlético Paranaense. E o Vitinho também, como sempre, é um jogador que é muito contestado, né? E ele, mais uma vez, ele veio como titular pela esquerda, mas errou mais do que acertou. Infelizmente, mais uma vez, a torcida rubro-negra tá furiosa. Tá na bronca com ele. E agora vê o título mais distante, né? Pois é, perdeu a oportunidade. Elisa Ladeira. E o Botafogo, hein? Você tá falando de quem se distanciou do título, mas tem gente que tá se aproximando de uma outra situação. Conta pra gente. O fantasma da Série B tá assombrando o Botafogo, né? Uma partida, você tá vendo na sua tela, o jogo de ontem, Fluminense e Botafogo, uma partida realizada também em São Januário, como o do Vasco, né? Mas o Vasco foi um dia anterior. Só lembrando também que esse jogo foi em São Januário, porque o Maracanã está emprestado à Conmebol para a disputa da grande final na próxima semana da Libertadores, né? O Fluminense venceu por 2-0 o Botafogo, segue o grupo de cima do Campeonato Brasileiro, né? O Luca em uma falha de Diego Cavalieri e o Wellington Silva converteram então o pênalti cometido pelo goleiro do Botafogo, marcaram os gols. O jogo foi ruim tecnicamente, mas o Fluminense foi melhor nos 2 tempos, mais perigoso e mereceu, né? O Fluminense foi muito mais perigoso que o Botafogo, mereceu essa vitória e garantiu também ao Fluminense a conquista da taça Gerson Didi. Só explicando, essa taça é um torneio amistoso entre esses 2 times, né? Disputado pelo Fluminense e pelo Botafogo, e ele é composto por 2 amistosos e 2 jogos também que são válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor então venceu 2 vezes
e foram 2 empates. Então ele levou aí essa taça e afundou mais, deixou mais complicada ainda a situação do Botafogo, que continua embaixo da tabela, lá embaixo. né, coitado? Vamos ver então as mudanças na tabela agora, com os jogos do final de semana. Para você então na tela, Nossa, a tabela tabela. Internacional em primeiro lugar com 62 Eita, pontos. São isolado. Paulo com 58, empatou com Curitiba, né? E aí, ó, Flamengo em terceiro lugar, como eu disse, perdeu a oportunidade de estar mais perto aí, mais próximo dos dois, né? Do líder e do vice-líder. Atlético Mineiro, então, chegando em quarto lugar, e a gente, ó, o Fluminense permanece ali em sétimo, mesmo às vezes vem aí de empates e agora ganhou, mas continua no sétimo, chegando aí nessa disputa para Libertadores, sétimo lugar. E agora a galera aqui do Deus nos acuda, como eu disse, né? O Vasco distanciou um pouco, 15º, aqui 17º Bahia, 18º Goiás, 19º Curitiba e último Botafogo, com a situação muito complicada do Botafogo. Viu? Pois é, essa é a nossa tabela. Elisa, agora tem notícia boa também do pessoal das quadras, conta pra nós. É isso mesmo, o JF Vôlei estreou com o pé direito a disputa da Superliga B, garantiu a vitória contra o Vila Nova por 3-0. As parciais foram 25-16, 25-18 e também 25-18, fechando então esse jogo. O mandante do jogo era o JF Vôlei, mas a partida foi disputada em Goiânia, boy, porque depois que o time não conseguiu autorização para jogar aqui em Juiz de Fora, né? E essa negativa foi por conta da onda vermelha do programa Minas Consciente, que não permite, então, esses eventos com aglomeração em ambientes fechados. O Oposto Leonan, que aparece aí para você na tela, ele foi eleito o melhor jogador em campo. O técnico Marcão gravou um vídeo muito bacana pra gente depois dessa partida. Você vê agora. Vamos assistir. Foi muito bom, mesmo com a dificuldade de ter perdido um ano de campo. Nós conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e tudo que a gente estudou, tudo que a gente vem treinando. Então foi bem legal, controlamos o jogo do começo ao fim. Conseguimos superar essa adversidade e agora ganhamos um pouco mais de confiança para enfrentar os próximos desafios. A gente já tem uma quarta-feira muito importante contra a equipe Aeroclube de Natal. Né? Então estamos bem cientes das dificuldades que a gente vai enfrentar, mas muito bem também preparados e confiantes para a próxima partida. Com certeza, né? Confiantes para a próxima partida. O Marcão, então, falando com a gente. E uma curiosidade foi que a Superliga B teve apenas 2 jogos nessa primeira rodada. Isso porque jogadores do Futuro de São Paulo e da Anápolis de Goiânia testaram positivo para a Covid-19 e foi preciso, então, adiar esses jogos que eles iriam disputar. Né? O JF Vôlei segue agora para Natal, no Rio Grande do Norte, onde eles enfrentam o Unimed Aero, considerado um dos mais fortes da competição. Então é um jogo muito importante, a diretoria do time aqui de Juiz de Fora já estuda um outro local para mandar os jogos, enquanto não puderem jogar aqui na cidade. Né? Tá certo, Elisa. E o esporte teve uma notícia triste nesse final de semana, gente, com a queda do avião que levava parte da delegação do Palmas de Tocantins para uma competição. Elisa vai explicar pra gente. Sim, Boia, com certeza. É uma notícia muito triste, né? A gente que acompanha o esporte, principalmente a gente que acompanhou os meninos aqui em Juiz de Fora, os que tiveram passagem aqui pela cidade, a gente deixa, né, a nossa solidariedade, a gente deixa o nosso carinho a todos os familiares. Infelizmente, o goleiro aí, Ranulli, de 27 anos, o volante Guilherme Noé, também de 27 anos, e o meio atacante Marcos Vinícius, de 23 anos, morreram na manhã de domingo em um acidente aéreo que vitimou 6 pessoas. Os 3 ex-atletas tiveram passagens por times aqui da região. O avião em que eles estavam caiu pouco depois de decolar no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, no Tocantins. E esse grupo fazia parte da equipe do Palmas Futebol e Regatas, que disputava a Série D. Eles seguiam para a cidade de Goiânia, onde enfrentaria o Vila Nova. Hoje, né, um jogo válido pela Copa Verde. E no início da tarde deste domingo, a CBF confirmou, né, que o jogo seria adiado. O goleiro Ranulli teve passagens pelo Nacional de Muriaé, em Minas Gerais, pelo Vila Nova também, Democrata, e pelo Tupi, aqui em Juiz de Fora. O volante Guilherme Noé começou a carreira na base do Corinthians, passou por Tombense, pelo Tupi também, Caldense, Patinga e pelo Nacional de Muriaé. E o meio atacante Vinícius, filho do ex-ídolo, né, o ex-atacante, ídolo do Atlético Mineiro e também do Tupi, o Marinho, defendeu o Tupi em 2019 e o Tupinambás, ano passado, em 2020, teve passagem pelo Araxá em 2017. Nesse acidente, também morreram o presidente do Palmas, o Lucas Meira, o jogador também da equipe Lucas Prachedes, né, também, e o piloto Wagner Machado. E infelizmente não houve nenhum sobrevivente. A gente deixa aqui, né, Goia, nosso carinho, nossa solidariedade a todos os familiares. Elisa, muito obrigado pela sua participação nesta segunda-feira. Um grande abraço para você.